operações, o pessoal vinha, passava o scanner ali, né, fazendo número de pontos, aquela toda. E aí, com a acurácia maior possível, sabe? Número de pontos por polegadas infinitos. Beleza. O que acontecia? Na hora de processar a máquina não aguentava. Putz, estamos perdendo dinheiro, cara. Pô, você utilizou um sistema, uma tecnologia, um método caríssimo para eu degradar, né? Então, alguns cuidados a gente tem que ter, entendeu? Não é assim, eu quero o melhor. Não é o melhor, você tem que ter o... Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais o ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com mais uma fera do BIM, foi difícil marcar um tempo com esse cara, o Washington. Washington, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Júlio. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Washington Luque. Atualmente estou trabalhando na empresa Paulo Otávio, aqui em Brasília. Trabalho na área de planejamento, orçamento e também na implantação de BIM. Mas vou contar um pouquinho da história, né? Como que a gente chegou até aqui. Inicialmente, eu sou oficial da reserva, né? Formado no IME, Instituto Militar de Engenharia. Trabalhei bastante tempo no Exército na implantação de BIM, lá desde 2006, né? Antes do pessoal começar a entender o que era BIM, a gente já trabalhava com isso lá, né? Participei de um grupo de trabalho para a criação de um sistema chamado Opus no Exército, né? Que é o BIM do Exército. Então, a gente criou um sistema, e a diferença do sistema do BIM que o pessoal vê hoje, ele já incorporava uma parte de sistema de informação geográfica, né? Já incorporava o GIS naquela ocasião, né? Nesse projeto, fiquei 6 anos lá, né, desenvolvendo e tal, né, adaptado para o Exército. E hoje o Exército, se desligar o sistema que é o Opus, né, ele não controla mais as obras. Então, ele foi criado, né, e controla todas as obras, né, nas mais de 800 unidades militares que a gente tem no Brasil, né, controla tudo, todas as benfeitorias, edificações, né, todas as fases de projeto, né, liberação, ordem bancária, tudo. Então, foi uma experiência bastante grande a gente trabalhar, né, com esse assunto de BIM. Na ocasião, ainda estando no Exército, 2010, por aí, né, eu fui convidado pela Fiesp, fui, né, conselheiro da Fiesp para a implantação de BIM no Brasil, começando por São Paulo, né. Aí, atuando ali também, a gente começou algumas ações com a Frente Parlamentar do BIM, que já está na 3ª edição, né, cujo presidente é o deputado federal Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, né. E uma das grandes contribuições da frente parlamentar é que, às vezes, a pessoa não sabe que existe e também depois não sabe o que serve, né? Para que serviu a frente parlamentar do BIM? Serviu para se colocar, né, aquele parágrafo 3º do artigo 19 da Lei de Licitações Novas, o uso preferencial do BIM para obras públicas. Serviu para isso, né? Na ocasião, teve ações anteriores, né, a essa ação, que foi a edição da primeira estratégia BIM-BR em 2017, que a gente começou a estudar, e ela foi lançada, a primeira estratégia BIM-BR em 2018, né? E tinham 3 programas piloto na estratégia BIM-BR, né? Que era o Ministério da Defesa, né, o programa ProArt, do DENIT, e os aeroportos regionais da Secretaria de Aviação. Então, o BIM começou no Brasil, né, de forma mais forte, em 2018, com a edição da primeira estratégia BIM-BR. Depois disso veio a edição da nova lei de licitação, em 2021, que entrou no ar, valendo mesmo, em 2024. Ou seja, na administração pública, o BIM tem 1 ano e pouco, que foi em janeiro. Então, há muita discussão do que é o BIM, do que ele serve e tal. Na nossa visão, o que é o BIM? É a transformação digital da construção civil. Não tinha como fugir disso, né? Então, o legislador, já pensando nisso, colocou isso na lei de licitação, entendeu? De a gente trabalhar com essa tecnologia nova, que, na essência, é uma nova maneira de se trabalhar com a engenharia e arquitetura. E se a gente quiser ainda dar um exemplo mais simples, é um PlayStation sofisticado para a construção civil. É isso, né? Então, quando a gente vai conversar com autoridades e tal, dependendo do nível, a gente divide em 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. Então, dependendo de quem a gente conversa, BIM tem outro nome, e a gente dá outros exemplos, né? Então, quanto mais técnico, mais software, mais IFC, mais OpenBIM e tal. Quanto menos técnico, mais videogame, mais estratégica, mais PIB, é diferente, o assunto é diferente, né? Então, assim, e o BIM, como a gente está comentando, né, uma nova maneira de fazer arquitetura e construção, tem alguns pilares básicos ali, né? Que é política,
né? Política, a parte de processos e tecnologias. Em essência, é basicamente isso, né? Então, na essência, empregando o conceito de BIM, BIM é uma metodologia que agrega esses três itens: política, processo e tecnologia. Aí tem autores que falam que é pessoas, processo e tecnologia, e eu hoje, né, depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu colocaria governança também. Governança, política, pessoas, processo, tecnologia. Porque quanto maior a organização, você tem que ter governança para fazer BIM, não é só usar o Sim. software, Na né? verdade, vai surgindo camadas, Washington? Porque o BIM é mais um meio hoje, né? A gente sabe que já estamos falando em outras metodologias que vão vir emergentes posterior, depois, né, do BIM. Mas aí, trazendo só um recorte para isso que você falou, eu tenho duas perguntas, tá? Aproveitando. Isso a gente está falando em que época, mais ou menos? 2018 para cá, né? 2018, 21, 24, que é que aconteceu toda essa revolução. Agora, no Exército, eu comecei em 2006. Então, a gente já estava estudando isso há muito tempo, Muito tempo. né? Essa questão de como você faz a. Eu trataria o BIM como organização da informação da construção, né? E a palavra modelagem eu acho muito forte, sabe? Modelagem está mais para a área do cara de TI. Modelagem, da formação, da função, tal, né? E hoje, né? E ainda acontece, o pessoal usa BIM como se fosse um AutoCAD 3D, entendeu? É, AutoCAD 3D, Você sabe que eu tenho uma frase que eu falo, cada um tem o BIM que merece. exatamente. Porque assim, É, a gente que conversa, você que está na Paulo Otávio, eu conheço o Paulo Otávio também, a gente já prestou serviço no passado para eles também. Você percebe que assim, as construtoras, incorporadoras, licitações, a parte de quem trabalha com projeto, a gente trabalha muito em implantação BIM fornecedor, o cara lá que de fato vai entregar a instaladora. Então a gente trabalha com todas essas interfaces, né? E aí é o que você falou, é uma metodologia que tem um vínculo de um monte de coisas. Eu estou há 12 anos nessa área. Depois de entender toda essa parte desse processo, entender tudo, que eu fui saber, é mais pessoas do que qualquer coisa. É mais do que tecnologia, é mais do que. Eu digo que, quando eu até vou implantar bem nos lugares, eu falo assim, sabe, Washington? Eu chego e falo, ó, eu, Júlio, vou te entregar processo de tecnologia, você tem que me dar as pessoas, porque a gente não consegue entregar tudo integrado, né? Então, assim, eu acho que essa é uma dificuldade. E a segunda pergunta que eu tinha para fazer nesse contexto, só que você fez uma introdução, o que você acredita que na época, você acredita que motivou a ir para esse caminho? Não, a gente tem que ir para o BIM, né? O que abriu os olhos, falou, olha, nós precisamos mudar, senão a gente vai perecer. O que motivou essa mudança? bom, vou contar a história do Exército que começou lá, né? Então, tudo começou no. O chefe do departamento de engenharia, na ocasião, né? O general que era o chefe lá, depois ele virou comandante do Exército, né? Então ele chegou para a gente, da área de diretoria de obras militares, e perguntou: será que não é possível a gente ter um mapa do Brasil com todas as obras locadas do mapa e a gente saber o andamento disso? Isso lá em 2006. A gente coloca no PowerPoint, né? Só tem um problema, né? Se perguntar alguma coisa agora, daqui uma semana eu dou resposta, certo? Você ligava para todo mundo, ligava para todos os escritórios, para as unidades, enfim. Quando chegava a informação, ela já estava atrasada, um delay de 10 dias. Você imagina hoje não tem como, né? Hoje, você aperta o botão, espera 10 segundos, você já xinga o sistema, né? Então, você imagina esperar 10 dias. A gente não aguenta esperar 10 segundos. Você imagina esperar 10 dias. Não dá. Tá bom. Uma outra coisa também que foi importante, que já naquela ocasião, existia já além das pessoas, né, a gente já sabia que não ia aumentar o efetivo da gente, o número de engenheiros, iam ser o mesmo engenheiros. A quantidade de obras aumentou. E também a parte de cobrança técnica, né? Novas legislações, né? Legislações para a gente construir e tal. Pô, como é que você vai construir no Brasil com as legislações em que cada estado, dependendo da cidade também, você tem um código de bombeiro diferente? Você tem uma forma diferente de trabalhar em cada. O projeto é diferente. Então, se a gente não tivesse um sistema que controlasse isso, né? Ter essas particularidades de projeto por cidade, por sistema, código de obra, né? Além de outras exigências ambientais, a gente não é conseguir construir. Então, não dá para fazer isso. Então, o que a gente bolou na ocasião? Cara, vamos criar um sistema aqui, isso aí antes de Google Earth, entendeu? Antes de Waze, é que agora todo mundo está acostumado. Você imagina uma tela preta que nada.
Né? Hoje você aperta lá no Google. A gente criou basicamente um Google do Exército, entendeu? Era outro nível. E aí a gente teve muita dificuldade. A gente começou com esse sistema de informação geográfica ligado com os processos de obras militares. Então, o que facilitou, né, a nossa implantação? Que da cultura de exército a gente tem os processos escritos. E isso Sim. ajuda muito. Então, a gente pegou o que estava escrito, pegou uma ideia do X e juntou os dois, entendeu? E aí, a partir daí, a gente começou a andar. E aí, o que aconteceu? E que é diferente do BIM de hoje? A gente pensou na infraestrutura da informação. O BIM da gente, inicialmente, era um quadradinho no mapa. Só que aquele quadradinho tinha todas as informações necessárias para ser construído. Com o tempo, a gente foi, né, adquirindo mais maturidade, foi criando, pegando e incorporando outras ferramentas de modelagem. É aí que está a diferença. Né? E hoje eu vejo o BIM, hoje o pessoal está, né, muito focado no prédio, mas não na gestão de prédios. É diferente. E nem Então, infraestrutura, né? São duas áreas muito carentes. Exatamente. Então, a gente entrou assim, e eu dou exemplo, né? Hoje tem um produto aí da Autodesk com a Esri, chamado GelBIM, né? Que ele coloca os dois, né? É o Gel com BIM. Então, como é que eu falo assim? A Esri é a empresa que é a criadora do ArcGIS. Então, é ArcGIS com Autodesk, juntaram as duas e tal. Então, tem um produto chamado GelBIM. Como é que eu explico para o pessoal? Quando você olha de longe um mapa cheio de edificações, isso é gel. Então, você consegue ver a inter-relação de um prédio com outro, rua, assim por diante. Quando você dá zoom no prédio, aí isso é BIM. Então, eu quero entender então, o que é a diferença de gel com BIM. Se dá um zoom, é gel. Se der um zoom in, é BIM. E aí, onde é que liga os dois? Tá? Liga no seguinte, você imagina um mapa, você tem várias edificações, você vai lá, seleciona no seu mapa, faz um círculo, e nesse círculo no mapa tem uma série de prédios. Aí você pergunta para o sistema, que prédio que tem aí? Ah, tem um shopping, tem um hospital, tem um supermercado. Opa, ele já... Como é que ele sabe disso? Porque ele tem o endereço, entendeu? Ele tem o CEP do cara. Opa, tá, mas agora eu vou perguntar outra coisa. Desses prédios que você selecionou, que tipo de ar-condicionado que tem aí? Aí isso é BIM. Aí ele pesquisa no banco de dados de todos os prédios e vai falar, isso é BIM, o ar-condicionado é esse, o elevador é aquilo e tal. Cara, então o uso disso é infinito, né? Na época eu tinha até comentado para a gente fazer o Face Building, né? Não tem Facebook? Facebook e o Face Building. O Face Building era de prédio. Logo alguém vai inventar um negócio desse. Você vai ter o mapa e o síndico do prédio vai dar todas as características do prédio, né? Em que vai vir mais alguém aí e tal, e vai fazer essa seleção de banco de dados, né? Nessa parte de GIS, como se fosse um Waze, só que não é de carro, um Waze de prédio, né? Você seleciona e tal. Então, tem um potencial muito grande para a parte de tecnologia, né? Não, e eu gostei da sua explicação bem sucinta, porque eu também compreendo dessa forma, de maneira simplificada, porque assim, na SPB a gente trabalha muito com S-Built, a gente tem laser scanner. Hoje mesmo eu estava agora fazendo um trabalho com laser móvel, com drone, e eu estava fazendo o treinamento da equipe, e assim, na maioria das vezes eu explico para o pessoal, falo, gente, qual que é a diferença das coisas? Porque todo mundo fala, Júlio, isso tudo que a gente vai fazer não vai virar BIM? Eu falei, sim, não, isso no final virou um modelo com informação para construção. Aí ele disse, e o BIM? Eu falei, isso que é o BIM, né? É um modelo digital da construção. E no caso ali do S-Build que a gente está falando, e eu estava explicando para eles essa questão do que é um RTK, do que é um GNSS, do que são os termos, né? Porque quando você sai do insight, né, de um prédio, igual você falou, eu vou para o offsite, quando eu vou para uma parte externa, um outside, eu vou pegar um site, um terreno, algo do tipo, infraestrutura. Eu expliquei para eles por que é um grau de acurácia, o que é latitude e longitude, o pessoal às vezes não sabe o que é uma UTM, que são termos que a gente utiliza no universo, porque assim, eu tive uma experiência na minha vida, Washington, que quando eu comecei no universo da construção civil, eu trabalhei na Falcon Bauer, e eu vim da área da parte de obras de arte, trabalhava muito com ponte, viaduto, trabalhava com rodovias, projetos para rodovias, drenagem. Então, na verdade, eu sou um arquiteto que eu vim de infraestrutura e fui para a parte predial. Então, isso me deu um baita diferencial depois competitivo, porque a galera hoje vai fazer um modelo BIM, ele faz assim, né? Ó, o modelo, quando eu falo para as pessoas que o modelo não é orto, que ele fica com o norte sempre para cima
e ele está georreferenciado, e aí se nasce um projeto e você depois gira uma UCS, para quem mexe com AutoCAD, ou no Revit, uma caixa de escopo que você coloca ele para ficar orto, para você desenhar mais confortavelmente, mas ele está georreferenciado, é onde você conecta tudo, é onde você faz uma compatibilização, usa um óculos, você usa laser, você usa tudo conectado. O problema é que a gente trabalha de maneira desconectada. E esse é um grande, por isso que eu falo de gestão, esse é um grande desafio quando a gente fala de... Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o GeoBIM, né, nessa parte de trabalhar com a parte externa e interna. O máximo que eu cheguei na minha carreira foi estádio de futebol, que você tinha uma coisa mais de infraestrutura, um projeto grande, que tinha conexão com o site, mas morria até ali na calçada, no limite do terreno. A gente não chegava a ver o impacto urbano, esse tipo de coisa, porque era um escritório focado em arquitetura. Então, assim, interessante essa sua analogia, eu não tinha esse pensamento, sabe, que nem você teve, mas acho que você resumiu de uma maneira muito simplificada para quem está sendo introduzido na área. E aí, continuando, você falou que depois ali do Exército, tudo motivou, vocês criaram ali o Waze do Exército, o catálogo dos prédios. Eu imaginei, porque o Exército sempre fez isso muito, muito quietinho, né, sempre ali fazendo com muita segurança, tudo, mas eu sempre vi isso, até quando eu servi a aeronáutica, a importância do cadastral, né, de você ter as informações disponíveis para fazer gestão dos patrimônios, né, e era muito obsoleta essas informações, nem você falou, tinha que esperar uma semana. Eu, na minha época, eu tinha que fazer levantamento com fita métrica. Hoje tem laser scanner, você aperta um botão, né, então, assim, tem drone. Então, a digitalização, é claro que ela vem para substituir muito o trabalho ordinário, que eu falo, né, o trabalho maçante, braçal, etc., e ele expande, né, você assim, para que você possa fazer mais coisas. Exatamente, eu vejo também, porque o uso dos sistemas, né? É para a gente ganhar tempo. Porque se a gente não tivesse uma urgência de tempo, você coloca 3, 4 caras lá, né? Daqui uma semana da resposta, tudo bem. Mas isso é muito caro, né? Então, na linguagem que a gente usa aí, tempo é dinheiro. Então, a gente tem que ganhar tempo. Tem que ganhar tempo para fazer projeto, tem que ganhar tempo para fazer obra, né? Tem que evitar retrabalho. É por isso que a gente usa esse termo. Eu sempre falo para o pessoal assim, por que você usa BIM? Porque é colorido, bonitinho, gira e coloca no Instagram. Cara, não é porque coloca. Porque isso aí já tinha maquete eletrônica. BIM até faz maquete, mas a ideia básica é essa, não precisa ter um desenho tão bonito, né, e tal. Né? No início de BIM, assim, né, não sei se você teve experiência, o pessoal, né, modelava até o parafuso que ia na dobradiça da porta. Eu falei, cara, por aí, a ideia é essa. A não ser que seja né, lá para a empresa que vai fabricar o parafuso, tudo bem. Mas foi um projeto, né? Uma ocasião, em 2011, né? Tem um colega que trabalhava na Petrobras, lá para aquele projeto da, lá em Santos, né? Do pré-sal. Tá? Aqueles prédios, eram 3 prédios, construídos 2. Aí, né, em 2011, cara, você imagina o PIN de 2011, como é que era? Hoje ainda é complicado lá tal. Aí chegou uma hora, cara, né, a gente conversando, ele falou, cara, se você falar que essa caixa, esse cubo é um gerador, eu vou acreditar. Eu não quero que você me monte esse gerador, eu só quero saber se ele entra na sala. Só. Então, assim, você vê o nível, as coisas vão amadurecendo, né? O pessoal vai. Porque se empolga muito, né, com esse tipo de coisa. Uma outra experiência que eu não comentei aí, né? Eu fui coordenador geral de operações e gestão estratégica do DENIT. Essa foi outra. E a outra experiência que eu tive foi de diretor de engenharia da Valec, né? Que são duas. Então, uma trabalhava com estradas, o outro com ferrovia. Vou dar um exemplo de ferrovia, né, de coisas que a gente passou por lá e tal. Aproveitando que você falou de drone, né? Tá, isso aqui e tal. Bom, então, nas contratações, o pessoal vinha, passava o scanner ali, né, fazendo de pontos, aquela coisa toda. E aí, com a acurácia maior possível, sabe? Número de pontos por polegadas infinitos. Beleza. O que acontecia? Na hora de processar a máquina não aguentava. Putz, estamos perdendo dinheiro, cara. Pô, você utilizou um sistema, uma tecnologia, um método caríssimo para eu degradar, né? Então, alguns cuidados a gente tem que ter, entendeu? Não é assim, eu quero o melhor. Não é o melhor, você tem que ter o adequado. Você sabe que quando a gente vai fazer até a implantação, a gente faz um diagnóstico na empresa para entender se ela tem até infraestrutura, tudo aquilo para ela entender, até a gente usa muito o manual de BIM mesmo, com os graus de maturidade, para fazer a implantação, porque às vezes a pessoa quer IA.
Mas eu falo, bicho, calma. Você vai chegar lá. Primeiro, você não faz nem modelo. Então eu entendo essas camadas que vai sendo inserida. O Cebic, ele colocou de maneira muito feliz, na minha opinião, os tipos de modelos que existem no mercado, porque você tem um modelo para projeto, para design, você de fato tem um modelo para o cara que faz construção, que ele precisa usar um modelo de design, mas ele é um pouquinho mais evoluído, que ele precisa ter EAP para ele fazer a parte de planejamento, que ele precisa estar vinculado à setorização, a AWS, etc., a WP, vincular isso tudo, a parte de planejamento e a parte de orçamento, porque não adianta nada, né? O cara tem um modelo, quantas vezes eu recebo por semana e os caras falam assim, as consultoras, esse modelo aqui, ele tá bom, dá para eu usar? Aí eu tenho que ficar fazendo auditoria, aferição, etc. Tem muita gestão, novamente. É muito difícil você receber algo de alguém que você nem combinou com ela. Com certeza vai estar falha. O que a gente tem que falar de 100% que está aqui, dá para usar, sei lá, 40% o que está acostumado. Porque você não mandou um PEB para o cara, que é um plano de execução, você não mandou para o cara um BIM mandate, você não mandou para o cara um diretrizes de modelagem, o cara vai fazer da forma que para ele é melhor. E aí eu entendo nesse contexto, porque a gente faz muita implantação, Washington, para a galera que está na obra. Então, eu estou com o BIM na obra, né? Eu não estou com o BIM mais em projeto. Antigamente, eu ficava muito em projeto, e a gente agora tem até um hashtag nosso que é BIM aqui vira obra. Então, quando a gente está na obra, eu tenho que implantar BIM no cara do caixilho, eu tenho que implantar BIM no cara da impermeabilização, eu tenho que implantar BIM no cara de instalação. E aí, o modelo de arquitetura, a gente vivencia experiências hoje que ele funciona assim, né? Eu faço um modelo de arquitetura. Quando a gente faz um modelo de arquitetura, a gente coloca estrutura porque aparece no corte. Quem está ouvindo aí é arquiteto faz porque aparece na maquete. Então, o cara, uma vez um cliente meu fez uma pergunta muito sábia. Ele falou: o que é arquitetura, né? Na nossa percepção atual. Aí eu perguntei: o que é arquitetura para você? Aí ele falou para mim assim: olha, arquitetura é tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo aqui, ó, tudo que eu estou vendo faz parte da arquitetura para ele. Forma, função, estrutura, o que Vitruvius trazia lá. E aí ele falava assim: o que não estou vendo, que é a infraestrutura, o que está fora da minha holística, é outras disciplinas, não dele. Então ele modela aquilo que aparece, né? Vamos dizer assim. E aí, quando isso passa para outra disciplina, ele tem que evoluir aquilo. Então a gente faz um modelo que tem arquitetura, tem estrutura, tudo integrado, federadinho, e aí eu vou lá, estou trabalhando com o Washington nas instalações. Começa a vir, a gente vai interagindo com o modelo. Mas eu não vou desenhar o forro, a tabica, todos esses detalhes, por quê? Eu pergunto para o meu cliente o que ele quer. Então eu não vou gastar energia numa coisa que ele não vai usar, sabe? É porque antes a gente tinha esse padrão de pensamento CAD. Eu tenho que entregar o que está num desenho. Hoje eu entrego informação. Hoje, quem trabalha com BIM entrega muito mais desenho do que era antigamente. Você tem que gerar mais cortes, mais informação, porque antes isso dava trabalho. Agora o nosso trabalho é dar mais informação. E aí onde eu estou tentando chegar? Quando eu participei de um projeto que é da Faculdade Rudolf Steiner, junto com o Biselli Catiborian, e a gente fez esse projeto de arquitetura, depois eu boto aqui algumas imagens. O legal dele, eu acho, é que ele foi fazendo assim, ó. Ele foi um projeto que a gente modelou tudo, e ele foi dissolvendo ao longo do projeto. O que é dissolvendo? Foi saindo coisas da arquitetura, eu brinco que é como se fosse quem pegou a época dos Power Rangers, ele vira vai acoplando ali as suas disciplinas, ele vira um Megazord, e aí vai surgindo. E é legal que lá no LO, no final, a arquitetura, o federado da arquitetura, era vínculo de 90% das disciplinas. Então, a arquitetura fazia a orquestra ali das suas disciplinas, só que ele ia incorporando e compatibilizando. E aí, lá no final, eu tinha um modelo que, na verdade, era integrado. Para manutenção e operação, isso era riquíssimo. Só que a gente sempre teve o hábito de desenvolver o trabalho dos outros. Então, por exemplo, eu fazia lá, quando a gente tem contato direto com o owner, isso muda. Eu falei, você tem que contratar todo mundo em BIM. Se a gente está num processo BIM, vai orçar em BIM, vai construir em BIM, não adianta vir alguém no CAD, você vai ter que achar um fornecedor. Júlio, mas eu não tenho fornecedor de caixilho que faz em BIM, beleza? Indica a SPBIM, a gente implanta lá para ele e ensina ele, porque eu entendo que esse negócio de CAD BIM, do cara ficar modelando, para mim isso aí tem data de validade. E não faz sentido num processo integrado, quando a gente fala de colaborativo, que BIM é colaboração. E aí foi um case assim, bem interessante, porque é isso que a gente está falando agora. É um modelo que vai se dissolvendo, etc. E também entra a figura do coordenador. Se não tiver uma coordenação que saiba essa tecnologia de maneira integrada, você não tem BIM. A gente tem até um apelido para isso, né, no mercado. A gente chama de Little BIM, né? Um BIMzinho, você está fazendo um BIMzinho, que é uma maquete bonita, cara. Então, muitas vezes a gente tenta trazer isso para o cliente. Aí eles falam, mas eu achei que eu ia economizar tempo. Eu falei,
Você já percebeu o tanto de benefício que isso deu para sua obra? É porque a gente tem mania de valorizar o erro e não o acerto. Então, a gente, falou, Exatamente. a gente agora está com esse padrão de tentar pegar benchmark de previsibilidade das coisas que a gente está economizando. Cara, e pasme, tá? São obras a gente está falando de milhões de economia porque a gente está usando tecnologia. Só que antes ninguém trazia esses dados, né? Era muito empírico, né? Então, quando eu entendo essas camadas de modelo, o que o cliente quer, eu tenho que formatar um trabalho para aquilo, porque aí é gestão. A gente não está falando de engenharia e arquitetura. A gente está falando de alinhamento de expectativa versus tecnologias, entende? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade do mercado hoje. Eu acho que é isso mesmo. Como a gente estava comentando, né? Você falou das pessoas. Cara, pessoa é que faz o projeto, né? No dia que a gente chegar igual o caixa eletrônico, digite um para o projeto de engenharia, dois para o projeto de arquitetura, né? Três, aí ninguém vai precisar trabalhar, está tudo certo, né? Mas, e aí eu costumo falar para as pessoas assim, né? Projeto é multidisciplinar, né? Não tem projeto numa disciplina só, tá? E aí eu pergunto assim, cara, qual é que é a disciplina mais importante, né? Aí o pessoal fala uma, fala outra, e aí eu respondo: a disciplina mais importante é a minha, é que eu estou fazendo. Se o cara de arquitetura, arquiteto, se for de estrutura, estrutura. Se for de planejamento, planejamento, orçamento, é orçamento. Pô, mas se tudo é importante, o que que muda? A sequência, cara. É isso, é a sequência que muda, sabe? Tudo é importante, né? E uma outra coisa que eu acho também, e de chamar a atenção, que o foco é a obra, cara. Pô, a gente fica assim, a gente faz projeto porque não sabe fazer, não sabe de cor, né? Se a gente soubesse fazer de cor, projeto seria lá fazer, então, né? Então, às vezes a gente perde um pouco o foco discutindo coisas que não foca no uso, sabe? Quem vai usar? Eu dou um exemplo assim, né? Chega a dona de casa lá no apartamento e tal, né? E tem um pilar no meio da sala. Cara, tem um pilar no meio da sala, velho. Não adianta você falar, sabe que estruturalmente está tudo certo, ele resiste, né? Ele atende todos os cálculos, atende ISO, atende NBR. O pilar continua no meio da sala. Né? Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Você tem que atender cliente e voltando, né? Então, só, atendeu lá o cliente que ele queria? Atendeu. Tá, agora vamos ver o seguinte, vem voltando para ver se a gente foi eficiente na elaboração do projeto estrutural, por exemplo, sabe? Manteve ali o pilar com a mesma dimensão, tentou manter lá as vigas com as mesmas dimensões e tal, para economizar na forma, assim por diante, sabe? É isso, é aí que está a inteligência. Porque hoje os softwares estão tão sofisticados, não vamos dar marca, né? Mas se você apertar o botão, velho, ele fala, virou o jogo do tigrinho, cara, estrutura. O cara aperta o botão até passar. Ah, passou. Aí não mexe mais. Não mexe mais porque a estrutura passou. Passou de um jeito estranho, sabe? A pilar está com uma dimensão, a estrutura está com outra e a laje está com a outra. Porque você sabe que se você trocar alguma dessas condicionantes, né? Momento fletor e tal, muda, as coisas mudam. Então o cara não muda mais o projeto, porque ele não sabe fazer projeto, ele sabe apertar botão. E o software lá conhece. Então tem que tomar cuidado com isso, entendeu? A tecnologia vem, ajuda bastante, mas eu acho que a contribuição da tecnologia, né, está na redução do tempo em você fazer análise. Você faz várias simulações, você consegue otimizar, mas não usar ela, né, o jogo do tigrinho, aperta o botão, quando o software fala, atendeu todas as normas da NBR, do Enter. Não mexo mais. Ai, entendeu? Não sei o que você acha disso. Eu acho, assim, muito preocupante, né? À medida que a tecnologia avança, as pessoas são menos competentes, entre aspas, sabe? Não que ela é ruim, mas elas parecem, ou me parece, que elas não precisam mais estudar, cara. É isso que eu fico preocupado. Mas isso aí é efeito colateral da tecnologia. A gente vê isso geracionalmente falando e até em outras áreas. Por exemplo, hoje, quem está ouvindo esse podcast aqui, quem não pega um Waze e o cara, como que era antigamente? Eu falo isso porque meu pai me ensinou bastante sobre isso na época que ele dirigiu o dia inteiro, cara, nas ruas. Então, assim, ele conhece São Paulo aqui, uma palma na mão dele. Se eu falo, eu tô em tal rua, ele já sabe como eu volto. Eu falo que ele é o meu Waze. Só que, assim, quando a gente coloca uma tecnologia que faz cálculo, que facilita, etc., a gente não pensa mais. Então, ela te coloca em beco, ela te coloca em caminhos, às vezes, perigosos, porque antigamente você se planejava, isso que eu estou tentando dizer, né? Então, hoje, a gente perde se a gente não tomar um cuidado, generalizando, né? Vou dar um exemplo clássico na arquitetura, tá? Hoje eu tenho
muitas pessoas se formando, que o programa faz um corte automático, ninguém pensa mais no corte, não tem mais essa materialidade de planta-corte, de reflexão de desenho. E aí, quando a pessoa faz o corte, o cara bate a cabeça na viga, subir na escada. Isso é um erro clássico. Aí o cara fala, eu vou diminuir a escada. Não, você vai mudar a fórmula de Blondel, você não sabe a fórmula de Blondel, você vai mudar a lei do universo, sabe? Assim, então, tem coisas que eu trago pro pessoal que, assim, ó, eu acho que, e eu concordo com as faculdades, a gente fez isso num podcast com a Regina Russo, que eu falei, conversei também com o Nardelli, que é aqui do Mackenzie, o pessoal da PUC. Então, assim, eu compreendo que existe um papel de formação da profissão. E aí, quando a gente. O uso da tecnologia é igual você pilotar um carro. Eu vou poder mudar de carro, eu vou poder mudar de tecnologia, mas você tem que ser piloto em primeiro lugar. Então, eu tento trazer essa analogia para as pessoas de que, assim, é um casamento. Por isso que eu juro, particularmente, Washington, eu gosto de falar que BIM, na minha opinião, é mais building do que information, na minha opinião. Porque as pessoas modelam, faz tudo em 3D, a viga está voando, as coisas não funcionam, não é execuível. Eu falo, information é um metadado que você coloca ali, é uma informação. Mas eu posso colocar uma informação errada. Entende ou não? Agora, a construção eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber como as coisas são construídas, porque eu faço modelagem baseada. Por exemplo, é o famoso clássico, a pessoa chama viga de pilar, pilar de viga, né? Coluna e etc. Então, ou ter termos de fragilidade ainda na formação, falar degraus e não degraus. Então, eu sempre explico para as pessoas que está tudo bem errar. Se for um erro novo e você aprende com ele, evolui, isso é progresso. Agora, se eu vou persistir no erro, e eu nem faço mais perguntas sobre isso, porque o ChatGPT me dá essa resposta. Porque o Google, eu vi de uma geração, que a minha geração é formada pelo Google. Então, o cara ia lá, perguntava, ia no YouTube. A nova geração agora vai ser formada pelo ChatGPT, pela IA. Né? Então, existe, acho que o questionamento, existe essa questão de se aprofundar mais, mas eu falo, olha, usa até... Eu estava falando isso é engraçado, que tudo que a gente fala converge para o que a gente faz. E hoje eu estava com o pessoal na hora de ensinar o drone, e eu falava, eles, nossa, eu aperto um botão, ele já faz a cena, escaneia. Eu falei, calma, você teve um treinamento comigo ontem, que a gente fez tudo isso antes, a gente se preparou muito antes. E aí você apertou o botão porque você se preparou muito antes. Você não deixou para executar isso em campo e fazer tudo na hora. Você não foi no improviso. Aí eles, eu falei, isso é um processo. Então, o melhor dos mundos não é o automático e nem o manual, é o semi-automático. Eu sempre falo isso. Porque você não perde uma parte do controle da tecnologia. Você não pode deixar a tecnologia tomar todas as decisões, fazer tudo por você. Isso não só no BIM, né? A gente entende isso em carros autônomos, em tudo que a gente tem visto por aí. É claro que o melhor dos mundos é ainda você se questionar, né? Olha, peraí, estou tomando a melhor decisão? E aí é onde entra o papel da engenharia também, né, Washington? Porque se eu contrato o engenheiro ABC para ele fazer um projeto ABC, eu quero a melhor solução. Eu não estou... o melhor custo-benefício é uma série de decisões. Qual tecnologia ele vai usar, eu estou contratando um engenheiro, entendeu? Então, assim, eu não estou preocupado se ele vai usar GIS, se ele vai usar BIM, se ele vai usar CAD, se ele vai usar desenho à mão. Ele tem que me entregar um projeto num prazo e com qualidade. Então, quando eu comecei a entender o lado do cliente, a holística dele, você tem que focar em se desenvolver, ensinar o cliente para você saber usar a melhor tecnologia. Por isso que eu falo que BIM não se vende. Né? Assim, BIM você não vai chegar lá e vai vender o BIM. Os benefícios são próprios para você. Então, ele se vende porque você é produtivo. Você vai ganhar mais tempo. Porque se eu chego para o cliente e falo, né, Washington, olha, Washington, faz aqui em BIM, porque BIM você não tem incompatibilidade, BIM você faz certo. Você fala, então você faz errado? Então, assim, eu aprendi isso na dor também, assim, entendendo? E eu não vendo BIM, né? Eu vendo inteligência. Quando eu lembro que tinha um cliente que vinha aqui, ele falava assim, ô Júlio, você faz uma casa? Para mim, eu não sou muito de costume fazer casa, faço algumas casas de alto padrão. E aí eu falo, não, faço. Eu falei, mas por que você veio me procurar? Quem te indicou, né, tal? Ele falou, não, é porque falaram que você usa o tal de BIM, era um cara meio do interior, e esse tal de BIM não sai o custo do que a gente está combinando. Olha a percepção do cliente, entendeu, Washington? Então, assim, ele não vem me procurar porque eu tenho uma arquitetura arrojada, ele vem me perguntar porque ele não quer ter problemas de orçamento, entende? Então, é interessante essas ideias, né, que a gente vai trocando. É verdade, para pegar carona, o pessoal que te procura fazer casa,
Às vezes o pessoal procura também, né, para fazer a casa. Olha só, você pode até me procurar, mas eu vou te falar como é que ela vai ser. Ou vai ser um quadrado, ou vai ser um retângulo. Se você quiser, então tudo certo, entendeu? Porque cada um na sua área. Eu sou engenheiro, cara. Vai sair uma caixa bacana, entendeu? Vai ser um negócio desse tipo. Porque cada um dá trabalho e tem uma especialidade. Então, eu vejo assim, cara, você quer fazer um negócio legal? Não é arquiteto, cara. Mas você é engenheiro, cara, eu sou engenheiro, arquiteto, cada um está na sua, a gente trabalha junto. Faz isso. Um outro ponto que você falou, que eu acho interessante, é assim, depois que você entrega um projeto em PDF, sabe PDF? Ninguém sabe de onde veio, cara. Pode ter vindo do Word, do Excel, do PowerPoint, do AutoCAD, entendeu? Sei lá. É porque é justamente o que você falou. Você entrega o fim, né? A tecnologia está no meio. Né? A não ser que a gente vivesse disso, né? De ser programador de computador, aí é o fim, gente, é o fim mesmo. Mas a gente entrega um produto para o cara, né? Essa ideia que você falou de orçamento é o que está no consciente coletivo. Ah, o BIM faz orçamento. BIM não faz orçamento, não, né? Ele não faz, não. Não, mas o pessoal falou, né? Não vamos citar marcas, que facilmente, quando vem aqueles, né, programas, ou, né, os encontros que facilmente você aperta um botão e tem cara. Eu não sei é que está fácil esse negócio, não. É como você comentou, né? Preparou o pessoal um dia antes para depois apertar o botão. Não é na hora, né? E a gente tem muita coisa de YouTube, né? YouTube tem hora que ajuda, mas tem hora que não ajuda tanto, né? Ah, aqui a gente fez o projeto BIM, ele criou vários andares. Cara, aí vamos lá. Tem que ter um projeto para você, né? E eu falo, modelar é rápido. E alguém fez o projeto. Pode ser em CAD. O cara fez em CAD, né? Porque ele pegou a largura do corredor, pegou o pé direito, insolação, ventilação, né? Quando o cara vem modelar, ele modela um projeto. É diferente, cara. O projeto alguém pensou, né? Ele viu os espaços, pensou tudo, acesso, né? Escada rolante, né? Ar-condicionado, elevador, pensou em tudo. Ah, agora vamos modelar. Bem, né? E aí eu acho que está tendo uma confusão em que o camarada que é o modelador se acha projetista. É isso que tem que tomar cuidado. Ah, não, eu mexo aqui no software e tal e já modelei. Não, se for só modelar baseado em um projeto, tudo bem. Agora, se você vai fazer o projeto, você não está modelando, você está projetando. Não sei se eu me fiz entender, entendeu? Você Não, está projetando, você tá projetando em 3D, é muito diferente, você não está modelando, você está projetando. Então, até a palavra de modelo, eu não acho legal, sabe? Porque modelar, você ensina o cara a modelar. né, Ele não sabe o que ele faz. e desvaloriza um pouco, porque você, quando as pessoas falam, estou fazendo o que eu faço, você está construindo digitalmente. Então, quando a gente traz essas questões, ó, e você está projetando, idealizando um projeto, algo do tipo, senão você mesmo deprecia o seu trabalho. E aí é aquilo que você falou, se a pessoa não valoriza o próprio trabalho dela, quem vai valorizar por ela, né? Então, eu sempre falo assim, você tem que entender o valor que você entrega, o produto que você entrega. O BIM é só um meio. O BIM, como é que você vai fazer, o GIS, tudo isso, é só a tecnologia, é o meio, é o termo do momento que você vai usar para isso. Mas no final, é aquilo que eu falei, você tem que entender o que o proprietário, o dono, ele espera daquilo, porque o seu foco tem que ser no foco dele. Né? Então você não pode perder o foco se ele chama de orçamento, bora, vamos chamar de orçamento. Se ele chama de LOD, bora chamar de LOD. Se ele chama de LOIN, vamos chamar de LOIN. Se ele chama de sei lá o que, vamos chamar, entendeu? Eu parei depois desses 12 anos, eu entendi que, cara, eu tenho que focar em dar resultado para o cliente. Porque às vezes alguém pergunta, né, Washington, por que te contratam? Né? Eu falo, cara, porque eu dou ROI. Ninguém vai te contratar, porque é por isso, a pessoa vai te contratar porque você dá retorno do investimento dela. Então, é isso que eu tento trazer para as pessoas, né? Quando a gente fala de negócios, que é entender, olha, mas eu estou produtivo, sim, produção é um benefício, né? São coisas que você entrega. Orçamento é um benefício de alguma coisa que você entrega. Então, essa percepção de valor que eu acho que hoje no BIM ainda bem vencemos, hoje está muito tá popular, eu diria, né? Assim, as pessoas estão sabendo do assunto. O que a gente quer fazer agora é subir isso para um outro nível, né? Trabalhar isso de maneira integrada. Quando eu fui fazer um estudo da mudança do desenho à mão, Washington, para o CAD, e depois do CAD para o BIM, porque, por exemplo, Júlio, não uso o CAD desde 2012 para desenvolvimento de projeto. Eu mudei minha mentalidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas e lugares que tinham uma mentalidade de olha, isso aqui é só um mês, essa tecnologia.
você tem que se desenvolver como arquiteto, como engenheiro, como profissional. A tecnologia vai te servir depois. Só que você tem que dominar a sua tecnologia, aquela ferramenta que você optou por utilizar, você tem que ter o domínio total dela. Atualmente, agora a gente está desenvolvendo alguns plugins, a gente está chegando a gente está num outro nível hoje de entrega. Por quê? Porque a gente sempre está se questionando, cara, basicão, fazendo o ciclo PDCA contínuo dos trabalhos, trabalhando com o método Scrum, que é a metodologia ágil, trabalhando sempre com monitoramento de tempo. Então, a gente sempre está focando a produtividade. Agora, a gente está usando muito o IA, a questão de chatbot, para padronizar processo, que é a parte mais difícil. Hoje, toda reunião transcrita, você tem um procedimento, tem um chat que ele fala tudo que foi falado, ele te ajuda. Então, é isso que eu falo, que a gente tem que saber usar a tecnologia, sabe? Não ir lá e usar a tecnologia de uma maneira... É que eu acho que a gente também vem de um tempo, né, Washington? Quem veio do BIM antes de chamar BIM, eu digo assim, que a gente tinha escassez de informação. Então a gente teve que ser muito criativo, né? Abrir mato ali pô, eu não lembro quando eu fui convidado para ser BIM Manager, eu falei, vai ser manager, eu nem sei o que era BIM, eu falei, você BIM Manager. Então assim, você quer... Aí você vai buscando referência, e assim, fala para a galera, estuda inglês, cara, porque tudo isso a gente pega conteúdo em inglês, o pessoal está fazendo muita coisa fora, a gente acaba tropicalizando para o Brasil, então... Acho que é bem pertinente isso que você trouxe, esses pontos. E quem está ouvindo esse podcast, pessoal, aproveitando quem está até aqui, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, compartilha com o colega de profissão, vai fazer chegar no próximo nível. Washington, continuando nosso bate-papo, está muito bom, queria tirar uma dúvida. Eu vi, coincidentemente, também que você é professor, né, também lá na Zigurá, né? Sou diretor acadêmico e professor de GIS, né? GIS Engenharia Civil, né, para gerenciamento de projetos em BIM, né? E estamos no quinto ano já. E a dificuldade é essa, 5 anos atrás, se edificações, né, que está mais evoluído, a gente tem muita coisa a resolver, para o BIM de infraestrutura, né, a gente tem mais coisas a serem resolvidas, mas principalmente lá na parte de tecnologias, né? A parte de tecnologia está pegando, porque, né, o pessoal usa no Brasil basicamente um software só lá, né? E aí, praticamente, você fica com um BIM na mão desse cara do software. É difícil, né? Se o desenvolvedor de software não evolui, você manda também. Né? Uma outra coisa interessante, que para obras de infraestrutura, de grande porte, né, basicamente as empresas grandes param para o governo, né? Porque são as que têm bala na agulha e vão trabalhar para ela. Né? Então, nós temos dois pontos aí. O governo tem que se estruturar para saber cobrar da empresa, né, que vai participar da licitação, e a empresa da licitação tem que conversar com o governo. O que a gente tem, agora vou falar de maneira geral, tá? Dependendo de BIM. Né? A administração tem uma dificuldade grande de saber o que quer, cara. É muito difícil. Por quê? Porque ele pega, assim, entre aspas, tem uma pressa, tem que lançar a licitação e tem que ser esse ano, por questões, né? Se não pede o recurso e tal. Meio que assim, cara, lança o projeto do jeito que está. Depois, na obra, a gente vê o que faz. Basicamente é isso que acontece. Né? E acontece muito. Por que te dou dando essa visão? Porque se você pegar a própria lei de licitação, é previsto você fazer um aditivo de até 25% na obra, cara. Sabe? Se for, entendeu? Obra nova. E se for uma recuperação, reforma, até 50%. Olha só, a gente agora vamos trocando de lado. Fala em privado. Você imagina que o privado vai fazer um orçamento contando que pode errar até 25%? Existe isso, cara. Não existe você errar em 5%, cara. Se você está em 5%, já está no limite do erro. Que 5% você tolera, entendeu? Mas, então, isso é espírito. Então, saem projetos ruins, uma série de coisas, né? Porque né, o que é pedido não é claro, né? E por que eu estou colocando isso? Porque como o BIM na administração, né, tem 1 ano e meio, né? Saiu em janeiro de 24, ele está um bebezinho, entendeu? Então, é uma confusão, cara. Aí tem um monte de gente aí, planejamento estratégico de implantação. É disso que a gente está falando, sabe? Então, tudo bem, né? Eu acho importante, tem que ter uma coisa desse tipo, mas não é a implantação estratégica que resolve um problema porque você não entrega o edital do órgão, principalmente prefeitura, entendeu? A gente fica falando muito de estratégia e tal, mas você não sabe usar a ferramentinha para entregar o mínimo. Então, eu acho que qual é a estratégia?
Entrega alguma coisa completa, sabe? Entrega alguma coisa, né? Compatibilizada e tal. Vou falar para você, quando estava no Exército, né, no último cargo, fui chefe dos projetos do Exército. E a gente começou isso, a gente trabalhando desde 2006, né? Fiquei no Exército até 2015 aqui em Brasília. E agora que vocês estão com o BIM, então vamos contratar os projetos. Calma, a gente fez um sistema da infraestrutura de informação. Agora vamos contratar o projeto do quadradinho. Então nós tínhamos todos os planos diretores das mais de 800 unidades militares, tudo. Tudo que você tinha lá, tinha um mapa, você apertava e tal. Tá, agora vamos contratar o projeto do quadradinho. Falando quadradinho porque, né? Aí, só que aquele quadradinho é meio difícil, né? E aí, o que a gente fala? Cara, o que a gente tem bala na agulha para contratar? Arquitetura, né? Que era onde eu coordenava, não, arquitetura a gente pode contratar. Então, a gente contratava arquitetura em BIM para modelar, e as outras disciplinas, cara, quando a gente souber receber, a gente contrata. Então, começamos com a arquitetura, aí vai dar o erro das demais, paciência, vamos em frente. Aí a gente pegou a arquitetura, depois foi estrutura, depois instalações, entendeu? Depois terraplenagem. Hoje faz tudo. Por quê? A gente tem que começar, cara. É isso, tem que começar. Agora, se tinha bola na feito é melhor que perfeito, né? E até se trabalhar em equipe, cara, sabe? Era difícil, cara. Né? A minha equipe tinha uns 30 lá, mais ou menos. E aí, cada projeto, se parava lá, 3 ou 4, fazendo projeto. Cara, para os 3 conversarem na mesma sala, naquela época, lá em 2010, não era fácil, cara. Vamos configurar aqui, né, e tal. Pô, tá dando certo. Cara, esquece essa porra aqui, anota aqui no papel, ó. Você faz isso, você faz isso. Tem que dar permissão para acessar tal lugar lá. Cara, acessa, tira esse negócio. Sabe, até isso, porque são as pessoas, né? Então, porque naquela ocasião, o pessoal estava acostumado a trabalhar presencial, um olhando para o outro. Cara, isso é cultura, isso demora muito. Hoje está mais acostumado. Você está aqui em Brasília, o cara faz um pedaço de São Paulo, faz um pedaço do Rio de Janeiro, né? E aí tem sítio e tal. Naquela época tinha Teams, né? Sim. Que tem hoje. E teve Então, pandemia também, né, Washington? Importante falar isso. A pandemia, ela impulsionou, né? A gente teve que se adaptar, né, cara? Acelerou. Então, assim, a gente tem as pessoas, tem a questão da cultura que a gente tem que respeitar, né? Tem essa questão de tempo, e eu acho que o mais importante é focar no que você tem que entregar. O que você tem que entregar? Entendeu? O que o cliente espera? Espera aí. É isso, né? Você sabe, Washington, desculpa te interromper, você sabe que, assim, uma das grandes dificuldades, a SPB está fazendo muita implantação em construtora, né? Muita construtora. Para eles saberem contratar, saber auditar, saber usar o modelo, né? E muitas vezes, que a gente trabalhou muitos anos com projetista a gente não tem que ficar convencendo mais, ele já sabe que se ele não usar aquilo, ele está fora do mercado, né? A construtora, ela está vindo uma segunda camada, porque ela vai usar isso tudo, ela quer contratar isso porque ela vê benefício nisso para uso dela. Ela não vai vender isso para um cliente final lá do cara que está comprando um apartamento, entendeu? Ela vai usar isso que para ela tem vantagem competitiva. Ela tira quantidades, ela consegue se planejar, ela consegue compatibilizar, ela consegue fazer uma apresentação, até prestar conta para o mercado de uma maneira um pouco mais interessante, ele falando em marketing. Então tem muitos benefícios. E um dos pontos que eu tento fazer, e essa é uma dificuldade que eu tenho com os engenheiros, de forma geral, tá? É assim, os engenheiros, eles são totalmente da parte de cálculo. Então, você fala para o cara, olha, a gente está fazendo aqui um levantamento desse primeiro projeto, você vai levantar 60% das quantidades. Pô, 60% não é 100%? Aí eu falo, cara, você faz no CAD, você faz na mão isso tudo. Eu estou reduzindo 60% do seu trabalho. O seu projetista não tem capacidade de te entregar 100%. Ele não modela a impermeabilização, ele não modela todas as camadas de informação. Então eu falo para eles, vamos trabalhar o que tem, o restante você ainda vai trabalhar de maneira híbrida. Quando chegar um dia que a gente tem uma curva de aprendizagem do mercado, existem manuais, existem boas práticas, existem comitês, que isso aí a gente não sabe quanto vai demorar para fazer tudo isso. Quando tiver isso, a gente vai discutir, vai usar tudo isso. Eu vi que você também faz parte do C134, eu trabalhei lá atrás no C134, há mais de 10 anos atrás, na parte de componentes BIM, na parte de definição de quantidade de informação, de geometria, e até que nível um arquiteto a gente deveria chegar para entregar um objeto BIM, né?
E eu acredito que até hoje ainda isso é uma luta, sabe? Assim, até que parte a gente. Então eu comecei a entender que a briga não é isso, né? A briga está no sentido de entender assim. Claro que quando a gente está na licitação é uma questão, que eu também quero ouvir sua opinião, né? Porque quando a gente está numa parte pública e na parte privada são situações diferentes, que nem você disse, ali tem uma margem para aditivar, aqui já eu perco competitividade no mercado privado, mas eu entendo que o BIM é para todos nesse sentido, ele serve todos, né? E muitos, quando eu pergunto, quando eu vou fazer a implantação, a gente faz um diagnóstico, e eu pergunto, o que te motivou, Washington, a implantar BIM? E muitos, antigamente eu escutava muito, a atualização do mercado. Hoje eu tenho escutado assim, transparência, sabe? Tenho escutado outros benefícios que eles querem transmitir para os clientes deles. Então, produtividade, velocidade, etc. Então, como que você vê, na sua opinião, você que veio, foi parlamentar, trabalhou assim um bom tempo ali, tá? Hoje cuida de uma parte acadêmica, tá ali envolvido com parte acadêmica, foi do público, tá no privado, enfim, você, né, presenciou tudo, eu diria ali, né? Está presenciando tudo. Qual que é a sua visão aqui, se eu fosse falar em relação da alma de oráculo aqui, como que você tá vendo o caminho que o mercado está indo quando a gente fala dessa parte de BIM, GIS, né? Essas tecnologias, como que você está enxergando o futuro desse mercado? Então, vamos separar em duas partes, principalmente. Vou falar do privado e do público, para ver como é que pensa. Pensa diferente, né? Se você pensar no público, aí está na linha que você está falando aí, né? Compliance e tal. Quando a gente vai conversar com a parte pública, o que a gente fala de benefício de BIM? Cara, vai reduzir aditivo de prazo de custo. É desse jeito que você fala. E na parte de licitação, né, maior transparência, né? Você consegue fazer... auditar o modelo, entendeu? O modelo está lá. Você audita o modelo, você consegue fazer. Cara, em 2010, a gente teve uma experiência, eu estava no Exército, né? E a gente foi meio que convidado pelo TCU a fazer uma auditoria num prédio público, não vamos citar nomes, em Brasília, certo? E aí, cara, vocês trabalham com BIM? Eu falei, cara, BIM que a gente está trabalhando, estamos montando um sistema, né? Macro de controle de obra, não aquela obra em específico. Mas tudo bem, daí, o que você quer? A gente está com suspeita, TCU, né, de superfaturamento na obra. Tá bom. Sabe o que a gente fez? Né? A gente modelou no SketchUp tudo, porque só estava na fase de estrutura, sabe? Montado. A gente Sim. modelou tudo, cara. Modelou laje, viga, pilar, tudo. Tiramos os volumes, tiramos tudo, ligamos na ficha de composição e deu superfaturamento de 40%. Eita! E funcionou. Sabe por quê? Porque as estruturas eram de concreto, então eu precisava da volumetria, do comprimento, de área, né? Então, tudo, calculou o volume, botou uma taxa de aço, tal, não sei o quê, e chegou, tá, conseguiu entregar, entendeu? E se fosse hoje, que fez em BIM? Sei, eu fiz. A gente fez pelo modelo 3D, tirou as dimensões, vinculou com a composição de custos. Então, a inteligência estava, né? Não foi o BIM que fez o orçamento. A inteligência estava na metodologia de orçamentação e planejamento de obras, vinculado ao meio, que agora, né? A gente acabei de falar só assim, que né, entendeu? A gente fez. Então, para a parte pública, o que é? É redução, né, de aditivo de prazo de custo, né, e maior transparência na fase de licitação, de acompanhamento e tal, principalmente pela auditoria de modelo. Porque, assim, se tem um pilar que tem 1 metro cúbico, a pessoa vai mudar lá o pilar, 1 metro cúbico de novo, a não ser que tenha as dimensões, entendeu? Então, e eu sempre falo, você só consegue rebater um modelo com outro modelo. Aí você pisa as premissas. Se for modelado do mesmo jeito, possivelmente vai ser a mesma resposta, sabe? Então, essa é uma grande vantagem. Na parte privada, o que a gente tem? É sempre redução de custo ou de lucro, né? Isso aí é a máxima, né? A novidade. Então, como a gente está conversando, como é que você reduz custo num projeto, numa obra, né? Primeiro é ganhar tempo. Então, você demorar menos tempo. Mas tempo no quê, cara? Cara, tempo em que você planejar para ter as licenças ambientais mais cedo, né, licença das concessionárias mais cedo, né, de água, de luz, assim por diante, porque demora, né? Então, é antecipação desse tipo de coisa, né? Tempo na coordenação de projetos, né, de estrutura, de arquitetura, né, instalações, né? Agora a gente está trabalhando um projeto num shopping. Cara, é muita instalação, cara.
tá? Então tem que pensar, e ali o dinheiro é violento, né? Então é uma coisa que não, você pensa tudo integrado, né? E Sim, agora a gente está tendo a oportunidade de fazer como da teoria, todo mundo fala, né? Ah, o orçamentista tem que estar desde o início do projeto. O primeiro projeto que estou pegando desde o início. Os caras estão discutindo o projeto, estão falando com os projetistas, cara, é outro nível, entendeu? Se você tem condições né, de até orientar, não, faz isso aqui para mim, faz aqui, porque você vai construindo o orçamento na elaboração do projeto, não no essa, fim. sim. Senão a galera aperta a gente, ó, tem um mês para orçar. Vocês ficaram um ano fazendo esse negócio, agora eu tenho um mês para fazer o negócio. Entendeu? Então, Não, isso. e também nesse ponto que você está comentando, tem um ponto bem importante, que é o seguinte, isso eu tive que mudar a cabeça de algumas construtoras aqui em São Paulo, que cuida de mercado imobiliário, porque o orçamentista, eu comecei a colocar ele ali do lado do projetista para ajudar ele. E aí, o projetista começou a modelar também de tudo. Aí eu falei, olha, calma, isso aí. Aí eles vieram, ô, Júlio, tá demorando muito para fazer aqui um projeto. Mas espera, o que está acontecendo? O que vocês estão combinando aí? Não, eu estou colocando mais isso, mais isso, mais isso. Eu falei, como que era feito antes? Esquece o BIM, como é que vocês faziam antes? Ah, a gente mandava esse card pro cara, o cara ia lá e ele ia preencher a planilha na cabeça dele e ele ia fazendo os desenhos, ou seja, ele projetava. Então, assim, eu falei, Ah, então, vocês estão entendendo que agora a gente está tendo colaboração, e a colaboração do BIM, ela está te cobrando o processo, ela está te cobrando coisas que você não tinha. Então, ela está deixando isso mais claro. Por isso que eu tenho uma frase que eu falo, que no BIM tudo é no débito, no CAD é no crédito. Então, exatamente. é um pouco disso que você está falando também, eu concordo. Entendeu? E isso aí, cara, é redução de custo, né? Agora, na parte de redução de custo ainda, tá? Vai chegar uma hora que o projeto chegou no nível que deu para reduzir. Próximo item que a gente tem que estudar, né? Que aí acho que é paralelo ao BIM, mas é importante, né? É onde é que a gente pode reduzir? Cara, processo construtivo inovador e materiais diferentes, velho. É aí que tá. Né? E aí, a gente, pelo menos eu estou tendo essa oportunidade, né? Você fala com o projetista, você fala com o engenheiro, você fala, sabe, com todo mundo, e aí você vai, o próprio orçamentista, aí tem que ver a experiência dele, né? Vai orientando, isso aqui, velho, pelo preço do metro quadrado que você quer colocar, esse negócio vai estourar o nosso orçamento. De cara, sabe? Você já faz a simulação, sabe? Você não vai rolar. A gente tem uma margem, né? Quando vai fazer um orçamento e um empreendimento, você sabe, né? A gente tem um teto. Ó, eu não tenho o meu empreendimento orçado, mas o meu limite é até aqui. Então, você vai projetando né, método construtivo e materiais até pegar o teto, entendeu? Porque senão não tem fluxo de caixa, não tem desembolso, não tem dinheiro que ter. Então, a Claro. gente vai. Então, a gente tem a oportunidade de, digamos assim, em tempo real, ser orientado. Ah, e essa solução? Essa solução é muito bonita, mas é muito cara, aquela região não é para isso. E essa solução? Ah, essa solução está legal, mas tem que ser um nível mais alto, porque a área onde vai ser construída, né, a edificação, o padrão é alto, sabe? É muito legal, sabe? E uma coisa que eu queria complementar com isso, né, que você tinha comentado, tem o BIM Manager e o gerente de projetos. Eu acho que está tendo uma confusão sobre isso. O ideal é que um dia o gerente de projeto fosse o BIM Manager, mas ainda não é. Sabe? O gerente de projeto, ele entende muito de projeto, já teve experiência, já teve tudo, sabe? O cara olha assim, opa, em meia hora dá um. Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona e tal. Mas às vezes ele tem o entendimento de uso de ferramenta. Aí eu preciso do manager junto, entendeu? Porque gerente de projeto quer o software funcionando. Eu não estava sabendo se é a mesma versão do Windows, se não é o Windows, se os softwares estão com a mesma versão, se não está, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma ligação, não sei o que a gente pode pensar, né, entre os mais novos e os gerentes de projetos, geralmente são os mais velhos, sabe? Tem que andar os dois juntos, sabe? Um Não, passa uma experiência para o outro. não, e você me falou agora, veio uma história na minha cabeça, até sobre a história da minha vida, assim, também, que é assim, geralmente quando eu falo com as pessoas sobre isso, eu falo, o que que é o melhor dos mundos, né? Quando eu tenho algum profissional que fala assim, pô, você contratou alguém que não sabe isso, uma pessoa recém-formada, algo do tipo, eu falo, tá, se essa pessoa não sabe, e eu estou falando que é o gestor dela que tá falando isso, eu falo, você tá percebendo que ela não sabe que você não tá ensinando? Você percebeu que ela não sabe que você não está fazendo o seu papel de líder, de liderança ali? Porque eu vou te falar, até a gente aqui fazendo coordenação, ô Washington, a gente faz muita coordenação de projetos. Aí vai ali, chega, e aí você percebe que a galera não sabe se comunicar mais. E eu tô falando de gente que está há mais de 20, 30 anos no mercado. Eles trabalharam de um jeito no CAD ali isolado e tudo, e agora o BIM exige colaboração,
A galera tem dificuldade de fazer reunião ali para federar o modelo, para conversar sobre isso, só que, de novo, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque eu lembro que quando a oportunidade surgiu para ser B-Manager, e às vezes as pessoas que são mais conservadoras, um pouco mais tempo de formação, você chegava para elas e falava, você quer ser Eu não, vou cuidar de software, vou cuidar de Revit, vou cuidar de ArchiCAD, vou ficar cuidando de software, eu tô para fazer, eu sou arquiteto, pô, não vou cuidar de software. Só que naquela ocasião, isso eu tô falando muito tempo atrás, assim, eu pensava assim, cara, eu vou demorar anos para aprender arquitetura. O BIM eu consigo aprender agora. Então, assim, qual a habilidade que eu vou somar agora? Tecnologia, eu vou trazer tecnologia. Porque o jovem tem isso, né? O jovem, ele traz o respiro da tecnologia. Só que tem que ser uma troca. E eu tive a felicidade de ter pessoas que estavam do outro lado, que tinham conhecimento de arquitetura, de projetos e tal. Claro, isso desde que também um ambiente propicie isso, né? Onde você está ali. Facilitou muito, porque eu passava o meu conhecimento tecnológico, ele dava uma ideia, falava, é assim, 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 que você quer fazer? Assim, caramba, Júlio, como é que você fez isso? É fácil, aqui no software eu faço desse jeito, eu uso o Dynamo, e blá, blá, blá. Aí a pessoa fala, pô, legal. Só que assim, eu não conseguiria chegar até lá sem o insight de alguém com experiência. Então é uma troca. Então eu entendo que, assim, o sênior, se ele está disposto a trabalhar com o pleno, funciona muito bem, porque o pleno ele veio com essa bagagem tecnológica. O sênior, ele veio com a bagagem de experiência. Então, quando a gente vai plantar BIM nas empresas, eu até falo, Washington, para tranquilizar os empresários, né? Falo assim, ó, pessoal, acalma, porque eu estou pegando empresas de 30 anos e mais de tempo, e eu falo, olha, você tem o mais difícil, que é know-how. É isso que eu queria dizer. Isso acalma a pessoa. Eu só vou agora trazer a tecnologia para você. Então você já tem o mais difícil. É diferente de alguém que já tem toda a tecnologia no começo, ele tem ali ele tem um baita potencial competitivo, mas quanto tempo se demora para aprender engenharia? Quanto tempo se demora para aprender arquitetura? Né? E aí é onde eu falo sobre buscar uma formação, uma pós-graduação, você buscar mais formações, porque você tem que somar habilidades, se você quiser viver disso. Acho que você também é um exemplo claro disso, né? Porque a gente fala muito sobre isso uma das vantagens também, eu sou professor, é que a gente aprende muito, cara. Então a gente também se coloca num ponto de desconforto, né? De falar, olha, cara, que tecnologia saiu, que IA saiu, o que é isso? Eu falo, se você quiser trabalhar com essa profissão nessa atualidade que a gente vive, você tem que se manter informado, senão escolhe outra profissão. Porque senão você não se torna mais competitivo, você vai perecer, você vai ficar caro. Então, esse é um ponto que eu tento trazer para as pessoas sobre o papel da tecnologia, que é o papel do nosso podcast aqui, que é trazer informação para as pessoas entenderem que autoridade, respeito, tudo isso se constrói. Você não vai comprar algo pronto e vai ter isso pronto de um dia para a noite. Você vai construir com cursos. Você sabe que quando eu fui terminar arquitetura, já falei isso milhares de vezes no podcast, eu fui fazer mestre de obras. Fiquei 2 anos fazendo mestre de obras quando eu terminei arquitetura. Porque eu falava, cara, isso aqui eu não aprendi na faculdade. E não adianta ficar culpando a faculdade. Foi a faculdade que eu escolhi, pô. Foi a grade que eu li. Foi o dinheiro que eu tinha. Entende? Então, assim, são coisas que eu falo para as pessoas que ela tem que buscar habilidades que faltam nela. Hoje, pega aí quem está ouvindo o podcast, pega o chat GPT, fala assim, que empresa você quer trabalhar, o que você quer fazer, as habilidades que você tem, pega seu currículo, joga tudo lá para o chat GPT, o que eu faço da minha vida? Entendeu? O chat GPT vai falar para você, ó, primeiro, procure se conectar às pessoas, procure se posicionar, procure alimentar seu Instagram, procure. Aí você tem que ver se você quer gastar toda essa energia, porque, assim, no final eu falo para todo mundo, vale muito a pena, entende? Você fazer tudo isso. Então, eu acho que um dos grandes investimentos que a gente está conversando é as pessoas investirem nelas mesmas, né? E, cara, e a gente sabe que é difícil, cara. É difícil, porque trabalha o dia inteiro e tal. Mas se você não fizer diferente, você vai ser diferente. Você vai ser igual a todo mundo, né? Então tem como tá conversando, né? Sou professor da Zigurate, mas eu tenho outro curso que eu dou à noite aí, né? Lá na Poli do Rio de Janeiro, estruturas metálicas, né? Aí o pessoal convidou, não sei o quê, fiquei assim, cara, pegaram ou não pegaram? Peguei. Porque você aprende uma outra área, que eu estava muito envolvido com infraestrutura, né? Até 2 meses atrás. Agora eu estou na outra pegada aqui, que é edificações. Pô, mas edificações tem estrutura metálica aqui também. Então a melhor maneira de você aprender é ensinar. É um negócio paradoxo, mas é desse jeito, sabe?
porque você se obriga a ter que estudar, ter que ensinar e tal. E você vai captando o que está acontecendo no mercado, sabe? A necessidade dos alunos, né, tal. Os alunos da Zigurate são críticos pra caramba, sabe? Nossa Senhora, os caras São apanham exigentes, muito, né? São gente. exigentes. Nossa Senhora, mas tá bom, mas aí se obriga você a ser melhor, porque Sobe a régua, né? Sobe a o régua. tempo, né, cara? Então você tem que. Mas é isso que nos torna diferente. Mas ao mesmo tempo, é o que, por exemplo, é, levou a entender a própria Paulo Otávio me contratar, entendeu? Então uma coisa puxa a outra, sabe? Você está fazendo um negócio, quando vê assim, mas por que você está aqui? Porque você sempre fez aquilo que você, né, aquela iniciativa ou a sua necessidade, porque a gente tem que ser meio inquieto, como você falou, entendeu? Tem que ser inquieto. Se você está se sentindo confortável, está errado. Você não- Porque você tá descendo a ladeira. Ah, eu estou bem. Aí, então é porque você está descendo, né? Então, assim, claro que é uma angústia controlada, entendeu? Não é uma coisa que você vai. Mas é uma inquietação que você tem todo dia, praticamente, sabe? Cara, o que que eu posso fazer melhor agora? Isso tudo, como você falou do GPT, né? E eu até costumo falar com meus colegas, né? É difícil um nerd falar com outro nerd. Você sabe como é que é, né? Então, eu bato papo com o GPT, cara. Entendeu? Vamos falar lá de estrutura de concreto, estrutura de aço, metodologias, né, como você comentou, Sim, né? sim. O que que eu posso fazer? E o programa é bom, se você seguir direitinho ali, né, as regras de consulta, cara, ele dá umas respostas boas, cara, né? E hoje, como eu uso há muito tempo, ele já sabe meu perfil, ele já sabe até o que vai me responder. Tanto que quando ele responde, parece até que fui eu que escrevi, sabe? Pô, esse cara tá ficando Você bom. treinou ele, né? Você está treinando É, ele, né? né? Então, cara, sabe? Agora, é claro que é o seguinte, você tem a sua base, né, sua formação acadêmica, profissional, ele, aí envolve que é ser ferramenta, né? Da ideia é muito boa e tudo, mas continua sendo ferramenta. Eu vejo assim, né, o BIM acelera a parte de projetos e a IA acelera o BIM, entendeu? Porque a gente está vendo, cara, daqui a pouco você não vai mais apertar o botão no Rect, por exemplo. Você vai dar um prompt e o GPT faz o negócio. Mas o que que ele fez? Ele apertou os botões para você lá muito mais rápido. E fez o negócio, cara. É isso que vai ser, cara. Não, Entendeu? Washington, tem uma frase sim, tem dois mantras que eu levo para minha vida. Uma delas eu vi na palestra do Steve Jobs em Stanford, que ele fala assim, eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, gente, olha, você vai buscar referência, busca a referência de que, primeiro, quem teve resultado naquilo que você quer ser e buscar, né, a inspiração ela é importante, mas também, principalmente aquelas pessoas com mais vivência. Por quê? Porque, cara, o cara gastar, ele passar algo para você, que ele viveu uma vida para ele te passar, você não sabe o quanto custa você aprender isso na raça, na sua vida. E ele falou uma frase que eu acho muito importante, eu uso como um mantra, que é stay hungry, stay foolish. Então, muitas vezes você fala assim, cara, se mantenha faminto, mas seja tolo. Por que que ele fala isso, seja tolo? Porque tem muita gente que fala, pô, eu já sei, já aprendi, eu já sei isso, eu já sei aquilo outro, eu não preciso aprender. E isso eu acho que é onde está, né? Aquele, tem um ditado da vida que diz, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei, né? Então, assim, é um ponto que eu falo que assim, se você escolher a profissão, cara, viva ela, entende? Eu falo, saboreie cada momento, aproveite. E tem também uma outra frase que eu acho muito importante, que eu trago para quem está ouvindo o podcast, que é assim, as habilidades que te trouxeram até aqui não são aquelas que vão te levar para o próximo nível. Então, muitas vezes, a que te trouxe até aqui fez você chegar até aqui. Agora, para você chegar num próximo nível, você vai ter que ter novas habilidades, né? E tem um livro muito legal, para quem está ouvindo o podcast que eu gostaria de passar, eu acho que se tiver a oportunidade também de ler, esse livro é muito interessante, chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E porque eles fizeram um estudo que por que as pessoas mais entristecidas do mundo eram de Harvard, né? Então, e lá tem um conceito que eu aplico para a minha vida, e fica a dica para quem está ouvindo esse podcast, vai economizar muito dinheiro e tempo, e ansiedade, que é a doença do século, que é assim, tem um conceito chamado Círculo do Zorro, Washington, que você faz o seguinte, você cria camadas, para quem já assistiu o Zorro, o espadachim lá, e eu lembro do Anthony Hopkins e o Antônio Bandeiras, né? Nesse filme tem uma cena, depois joga aí no Google, quem tiver, ou no YouTube, e ele fala sobre, assim, ele já quer sair dando uns golpes, assim, sabe? O espadachim. E ele fala assim, calma, primeiro domina o que tá no seu círculo. E ele tem, é o famoso tira casaco, bota casaco. Ele tinha que ficar fazendo 50 mil vezes o movimento, ele fala, agora você está preparado para o próximo círculo.
próximos. Então, quando eu vejo isso em camadas para a vida, isso eu trouxe para os meus colaboradores, eu falo assim, gente, todo mundo quer a riqueza, todo mundo quer a IA, todo mundo quer a produtividade, todo mundo quer o bônus de tudo isso. Só que isso é uma construção que pode se levar horas e anos para você chegar até lá. Tudo bem, é o seu propósito, é o seu objetivo. Só que você tem que, aos poucos, entendendo os quick wins, igual você falou, pô, começa primeiro fazendo o basiquinho ali, depois você vai adicionando camadas. Por isso que eu falo que implantar BIM, não existe esse negócio de implantar BIM, o cara implanta o BIM e fala, acabou, pronto, tá aqui o BIM. Não, não é. Você implantou. O próprio termo diz, você implantou. Agora, você implementa. Melhoria contínua. Então, quando você tem esse mindset, esse pensamento dentro da empresa e para a sua vida, eu entendo que você vai adicionando camadas de conhecimento. Quantas vezes eu vou tirar um insight de algo que eu estou fazendo para a SPBIM, para um negócio? Cara, eu vi no MasterChef, eu vi em outras coisas isso, porque você está antenado. E aí um ponto que eu trago muito positivo para as pessoas que têm bastante experiência é assim, quanto mais você sabe, mais facilidade você tem de conectar os pontos. Então não tem aquele pensamento malogrado de chegar muitas vezes e falar assim, olha, poxa, eu tenho que aprender de novo um software. Poxa, eu tenho que de novo fazer isso. Ela já se derrota no próprio pensamento dela. E aí eu falo para a pessoa, você tem que entender que você já teve o mais difícil até aqui. Você só precisa fazer uma atualização. Agora, imagina para quem está começando, que ainda tem que aprender tudo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que motiva as pessoas e dá um pouco, te acalma, né? Ali para a pessoa entender que tem os seus passos para você. O sucesso ele é muito subjetivo ali, né? Do que você quer para a sua carreira, para o seu desenvolvimento, né? Sim. Questão de sucesso é uma coisa interessante, assim, né? O cara, o que é felicidade, né? Todo mundo fala esse negócio. Cara, felicidade não é você estar alegre o tempo todo, não, cara. Porque a gente não está o tempo todo alegre, não, sabe? Como assim, felicidade, está todo mundo alegre. Não, você passa por perrengue, você passa por dificuldades e tal, mas avança, né? Tem mais uma questão de fé, né? Não fé só em Deus, mas sim fé no que você faz, sabe? E você Você também. acredita no que você faz? Cara, se você acreditar no que você faz, quem tem derrube, cara, você vai chegar do outro lado, né? Eu sempre acreditei nisso. É difícil você derrubar alguém que crê. Cara, não tem. O cara focou e vai fazer, né? Agora, eu não estou dizendo que é fácil, que é outro problema. Uma coisa é você se determinar a fazer. Agora, dizer que é fácil, isso é outro problema, uma outra coisa que a gente tem que discutir depois. Né? Mas em termos de profissão também, né? A gente vê os jovens assim, né? Na primeira dificuldade vaza. Vaza, não vou mais, não quero mais e tal. Não estamos. É questão de gerações, né? Também a gente vê aí como é que as coisas estão. Tal. Mas o emprego, cara, tá muito difícil, cara. Emprego tá difícil, velho. Não vou trabalhar aqui porque vou ganhar um salário mínimo. Então você não vai ganhar nada, né? Ou não vou trabalhar aqui porque eu vou ganhar só 2 salários. Então você não vai ganhar nada. Você não vai vir um salário você sentado, sabe? Isso não existe, cara. Eu acho que, agora eu vou ficar rico sendo projetista. Pode ser, mas não vai ser agora, não. Você faz um projeto, depois você faz outro projeto, depois você associa alguém que faz projeto, e as coisas vão crescendo. Sempre foi isso. Né? Eu lembro na minha época de início de engenheiro, cara, engenheiro civil, né? Tinha que ir para a obra, velho. Né? E por que eu digo isso? Porque o meu filho, numa ocasião, foi fazer vestibular, e aí ele queria fazer também engenharia civil no IME, né? Falei, cara, por que você quer fazer engenharia civil, cara? Porque você fez, e eu gosto do que você mexe, cara. Hoje eu estou no engenheiro de software, basicamente, né? Mas você não viu a época que eu ia para obra, cara. Entendeu? Ia de madrugada, pegava chuva, safado. Você pegou a parte romântica, agora já passou. Depois de 20 anos, foi outra coisa. E aí eu te conheço, teu perfil não é disso, cara. Não faz isso. Sabe? Não entra. Tá, pai, mas eu fiz o quê? Aí foi engenharia elétrica. Né? Falei, faz engenharia elétrica, cara. Ele pensou assim, vou fazer projeto de instalação de tomada. Cara, engenharia elétrica é muito maior que botar tomada. Pede. Tá. Conclusão, cara, fez engenharia elétrica, não foi para o IME, foi para o UNB, e aí depois ele acabou indo fazendo uma, né, graduação sanduíche em Lyon. Né? E hoje ele mora em Paris, cara, trabalhando na área de otimização matemática, na área de energia elétrica. Então, sabe, tem, cara, sabe, tem espaço para todo mundo, dependendo das suas habilidades e tal. Por que eu estou falando isso? Cara, porque a galera tem que se capacitar, cara. Esse negócio. Quando se você colocar na cabeça que você não consegue, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Você vai conseguir fazer exatamente o que você pensa. Eu não consigo. Você já
já sabe que não vai, então vai, entendeu? Então é isso, a gente tem que motivar, né, os Sim, profissionais, quem está entrando agora, tá, essa questão das tecnologias ajudam muito, mas não substituem a pessoa, o que que a pessoa faz, o que que ela pensa, como ela pensa, utiliza a tecnologia para acelerar, sabe? Eu uso muito, cara, eu acelero muito meus negócios, cara, sabe? Mas eu escrevi muito, é isso que a gente estava conversando antes, né? Você tem as etapas. Eu gosto muito de matemática, já deu para ver, né? Então, cara, você começa estudando conjuntos, entendeu? Aí você vai subindo, aí você vê funções, aí depois você vai lá, limite, aí derivada, diferenciais, até chegar numa equação, né, diferencial, que é o outro passo, sabe? Cara, não dá para ensinar a equação diferencial, cara, você não tem base nenhuma, você não sabe o que serve essa equação, sabe? sim, sim, Então, sim. eu acho que Tem está acontecendo camadas, né? isso. Tem camadas. Exato. E é importante essas camadas, quando eu falo, principalmente para os jovens, porque eu falo assim, ó, essas camadas, elas vão te dar segurança. Eu falo que é igual fazer academia. Eu sei que às vezes você quer ir para academia só malhar peito. Um dia você tem que malhar perna, outro dia você tem que malhar ombro. Às vezes tem coisa que não é legal de fazer, mas você tem que fazer, se você quiser ser completo, né? Claro que um você vai se empenhar mais do que o outro, é claro que um você vai crescer ali mais do que o outro. Mas você também começa com um pezinho devagar, cara. Tem gente que só começa com a Exatamente. barra, depois vai botando peso. Então eu entendo que a camada, quando a gente fala camada de conhecimento, de sucesso, um monte de coisa, é uma complexidade de tudo isso junto, né? E para quem depois tiver interesse um pouquinho sobre estudar sobre isso, eu gosto muito de PNL, que é Programação Neurolinguística, mas tem um ponto que a gente fala sobre, tem uma filosofia do Napoleão Hill, que é muito legal, chama a filosofia do sucesso. E foi o que você falou, né? Se a pessoa pensa ser derrotada, ela será derrotada. Então, ela tem lá todos uns termos, tudo que você fala, realmente, isso aqui impacta. Para quem acha bobagem, para quem acha que você não acredita, dá uma reflexão para sua vida se está no ponto que você gostaria de estar, né? Porque às vezes isso ocorre, a gente faz escolhas, às vezes não faz escolhas tão bacanas, né? Mas eu acho que, por exemplo, você deu um exemplo do seu filho, e eu gostaria de fazer um recorte para isso, porque também aí entra o papel das referências, entende? Porque é aquilo que a gente fala, né? Se dica fosse boa, a gente não dava, vendia, né? E muitas vezes, quando a gente gasta um tempo nosso aqui, igual o podcast, que a gente doou o nosso tempo para propagar um conhecimento, propagar um pensamento, propagar o quem está vivenciando isso há muitos anos, como o caso do Washington aqui. Pessoal, aproveita, escuta, sabe? Eu sempre falo, o papel do professor e do aluno. O aluno tem que querer aprender e o professor tem que gostar de ensinar. Então, assim, tem que ter uma troca. Claro que quando o aluno pergunta, igual você comentou lá da Zigural, o pessoal falando e levando a complexidade, tem uma frase que eu gosto de falar aqui. Quando a galera reclama ou fala, putz, está difícil, eu falo, gente, agradece. Sabe por quê? Você está subindo de nível, cara. Se tivesse fácil, você estava no mesmo nível. Então, são pontos que eu trago que tudo está aqui, né, Washington? Tudo está na forma de como você pensa, como o resto é execução. Você vai, claro que 90% é execução, mas é importante também não parar o que alimenta você, né, os seus pensamentos. Washington, aproveitando esse final aí do podcast, chegando aqui no encerramento, gostaria que você deixasse aí uma reflexão para quem está escutando o podcast. Aí fica à vontade para pensar e falar. A reflexão mais importante ali que eu uso para a vida, né, é o seguinte: pensa grande, começa pequeno, mas anda rápido, sabe? Sonhar, todo mundo pode sonhar, mas o que entrega é ser realizado. É isso. Entendeu? Então, assim, pode pensar grande, mas começa pequenininho e anda rápido. Cara, eu acho que o segredo está aí. Eu acho que a reflexão para deixar para o pessoal aí é essa aí. Show de bola, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, dedicação. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aí, pelo que eu vi nas redes sociais. Vou deixar aqui depois quem quiser se conectar, tá? Eu acho que estou com você no LinkedIn, nas mídias. Quem quiser saber um pouquinho do seu trabalho também ali, se você permitir. E queria agradecer novamente aí o seu tempo, tá bom? Valeu, Júlio, foi um prazer estar com vocês aqui, né? E se o pessoal quiser mandar mensagem, a gente troca figurinha, estamos à disposição. Show de bola, pessoal. Então, obrigado e até a próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau.